Bom dia, gente. Hoje a gente vai ver como se faz um resumo. Eu vou dar no livro de vocês tem esse assunto. Depois eu vou marcar o capítulo para vocês ficarem sabendo. Regra de redução das informações. Aqui tem uma amostragem de como é que você deve fazer para você reduzir, ou seja, resumir um texto. Para reduzir informações, há 4 regras básicas que devem ser usadas de acordo com o objetivo do autor do resumo e a composição do texto-fonte. A seguir, 2 textos mostram as possibilidades do uso dessas regras. Nós vamos ver aqui. Supressão de informação. O que é que você tem que fazer para suprimir as informações? Uma regra prática para reduzir um texto é preservar as informações importantes e eliminar as redundantes ou irrelevantes. Palavras e expressões sujeitas à supressão. Exemplo: expressões explicativas intercaladas por vírgula ou parênteses, porque às vezes você tem um texto e tem aquelas explicações, aquelas que nós aprendemos em redação que chama-se detalhamento. Explicações de casos particulares, redundância, palavras ou expressões repetidas ou equivalentes, porque às vezes existe palavras que está repetindo, ideias repetidas, comentários ou avaliações pessoais, detalhamentos. Observe a seguir uma sugestão de supressão de trechos do texto lido. Registre para cada supressão trechos coloridos e o tipo de informação eliminada. Então, vamos ver aí. Eu vou mostrar para vocês um texto e que ele está mostrando o modelo, como é que é reduzido, como é que você fez o resumo, como é que você suprimiu. Então, o que tiver colorido de azul é o que vai ser suprimido. Veja só. Aí nós temos aí. Existem exemplos surpreendentes de tímidas famosos. A cantora Cássia Eller, por exemplo, tinha uma performance de palco intensa e ousada, chegando algumas vezes a levantar a blusa e mostrar os seios ao final das apresentações. No entanto, era tímida a ponto de ter medo de entrevistas. Segundo Sérgio Savian, que há 22 anos trabalha com terapia corporal e já está no 6º livro, Emoções, editora Celebris, sobre questões ligadas ao relacionamentos amorosos, casos como o da cantora são bastante comuns. Enquanto a pessoa está no papel profissional, vai bem, explica, mas fica tímida quando enfrenta outras situações. Então, toda essa parte que está azul aí, você pode suprimir. Vai ficar aí alguma coisa, segundo Sérgio Savian, casos como o da cantora são bastante comuns. Olha, é fácil escolher um tímido ou uma tímida. Você pode tirar uma tímida. É fácil escolher um tímido. Eu vou ler somente o que não está azul. Eles falam baixinho, não conseguem olhar nos olhos. Muitas vezes têm uma postura encurvada. Transpiram em excesso. Dão respostas monossilábicas. E podem ficar com as mãos geladas em algumas situações. Os especialistas dizem que toda essa inibição é resultado de uma autocrítica exagerada, aliada à insegurança e uma autoestima muito frágil, insuficiente para controlar a equação que nos leva a agir com firmeza nas situações reais. O resultado, alto nível de frustração pela falta de realizações plenas. O tímido tem muita dificuldade em lidar com críticas, então cria bloqueios de comunicação
para não ser criticado. Essa parte azul aí, uma situação típica, você retira. Você vai colocar só essa aí, ó. Essa supervalorização de si mesmo, às vezes tem relação com alto grau de narcisismo, segundo a opinião de Savian. Olha aí, você vai tirar essa parte todinha, uma situação típica, não precisa. Aí você vai copiar outra. Por causa de uma postura introvertida, o indivíduo tímido também pode se passar por arrogante. Acaba perdendo a naturalidade. Aí essa parte aí acaba perdendo a naturalidade porque arrogante, diz Savian. A cura passa pela volta da espontaneidade. Essa parte azul toda você exclui. Aí aqui diz: e qual seria a causa para tamanho bloqueio de comunicação? Pode ser traumas de infância, críticas negativas que vieram da família ou amigos, ou ainda uma situação de deboche que ficou gravado no inconsciente, afirma Savian. Essas outras partes, todas azul, uma questão do passado, não sei o que lá, você exclui tudo. Há um exemplo claro de que seus clientes, toda vez que tem... Então, você exclui toda essa parte azul aí. Tem medo de falar bobagem, com técnicas de regressão. Lembrou que um dia uma professora o colocou na humilhante fileira dos burros, embora ele tivesse absoluta consciência de que aquele lugar não equivalia à sua inteligência. Ele pulou a janela e foi correndo para casa. Essa experiência traumática fazia com que tivesse medo perante situações coletivas. Ele temia falar asneira e sofreu uma punição em seguida. Então, você viu que aí um fato que fez a pessoa ficar tímida quando ele era criança. Aí, ó, por incrível que pareça, então, você esquece, você coloca só assim. Em sua experiência profissional, Savian encontrou muitos mais homens tímidos do que mulheres. Mas a verdade é que todos nós temos nossas inibições. Aí você exclui essa parte aí. A pessoa às vezes se dá bem profissionalmente, faz novas amizades, mas trava quando o assunto é relacionamento amoroso. Exclui isso aí e coloca: e há aqueles que têm um temperamento introvertido por natureza, gostam de ficar sozinhos e falam pouco, mas estão felizes nessa situação. O problema ocorre quando o indivíduo quer se comunicar e não consegue. Processo de cura. Há várias... Aí você salta esse azul aí, ó. Mas que não desesperem os tímidos, pois... Aí você... Processo de cura. Há várias saídas para solucionar o problema. O primeiro passo é reconhecer a timidez, aponta Savian. Aí nas sessões, você salta toda essa parte aí. Nas sessões ele pode... Isso está no livro de vocês. Você salta toda essa parte e vai para outra. Agora, para quem não pode fazer terapia corporal ou psicoterapia convencional, Savian recomenda cursos de arte, especialmente de teatro, aulas de dança e coral. Aí você salta tudo isso. Pronto, você viu que já excluiu muita parte aí do texto, você viu que houve muita exclusão. Isso é o que nós chamamos de resumo. Se você, mesmo tirando toda essa parte que você viu aí, o texto continua. Então, esse tipo de supressão, que a gente chama aqui o resumo, que é uma supressão de informação. De algumas informações, você retira algumas informações que não é tão importante, que você não vai perder o sentido do seu texto. Generalização. Retomemos um trecho do texto assinala para ser suprimido. Nas sessões, ele pede para o paciente escrever suas 10 principais vergonhas
e ao lado de cada uma localizar o momento em que ela começou. A doutora Susan Leibig, do Instituto de Engenharia Humana, acrescenta pontuações de 1 a 0 para o nível de vergonha que se sente diante de cada situação descrita. Comece enfrentando as de nível 1 ou 2 e depois vá para as mais intensas. O trecho trata de duas informações de igual teor para o assunto abordado. O que elas têm em comum? Quando temos uma enumeração de pessoas, propriedades, ações que se prestam a formar agrupamento, podemos falar de uma só vez de todos os elementos, generalizando-os. Assim, em vez de eliminar o trecho, é possível reduzi-lo, avaliando a importância das informações para o texto. Decidimos sobre a conveniência de adotar um ou outro procedimento. Reescreva o trecho retomado aplicando regra de generalização. Então, gente, para resumir, vocês já viram que pode retirar algumas informações que não vai perder o sentido do texto. O texto continua falando do assunto, mas tem informações extras que não há necessidade. Isso é o que nós chamamos de resumo. Hoje a aula é só isso mesmo. Esse assunto eu coloquei aqui para falar para vocês, mas está no livro, se alguém tiver curiosidade, quiser ver, e pode ver, pode se quiser, não vou pedir, não tirar esse tempo de vocês, mas se vocês quiserem, vocês podem até tentar escrever o texto, somente as partes que não estão azuis, as partes que estão pretas, e depois ver se o texto tem o mesmo sentido. E vocês viram que o texto é um texto interessante, está falando da timidez e falando até os motivos que as pessoas são tímidas e dando até sugestões de como você acabar com a timidez, que é fazer teatro, fazer aula de dança, para que você aprenda a perder a timidez. Eu vou falar um pouquinho de mim. Falar de timidez, eu não sou tímida, mas já fui insegura e sou insegura. Isso acontece que aconteceu com o professor lá que ficou de castigo. Não fiquei de castigo, mas eu sofria bullying. E aí, quando a gente sofre bullying, a gente fica insegura, a gente fica com medo de errar. É que eu criei uma guerra sobre todos os problemas da minha vida, tipo falar em público, pegar no microfone, fazer uma leitura num local público. E o que aconteceu? Eu fui brigando contra isso. Brigando, quer dizer, quando é que eu digo que eu brigo? É quando eu não aceito que isso prejudica a minha vida, e comecei a falar em público, e hoje eu não tenho problema muito assim de falar em público. Então, é esse conselho que eu dou para vocês, alunos e alunas. A timidez prejudica a nossa vida. Às vezes você pode perder o emprego porque você é tímido. Não precisa ser também tão extrovertido, que eu também sou extrovertido demais também. Fica até ridículo em alguns momentos. Mas vocês podem, se vocês são tímidos, né, aproveitem no momento da escola. Quando os professores pedirem para vocês apresentarem trabalho, vá, apresente. Enfrente esses bichos que tem na sua frente. Que desse jeito que você vai acabar com esse problema da timidez e essa sua insegurança. Porque na escola é o melhor lugar que tem para a gente se desenvolver. Porque eu sei que tem bullying, sei que tem o colega que ri da gente, mas a gente não pode se importar com isso. A gente tem que lembrar que você vai resolver o seu problema da sua vida, para no futuro você não sofrer algum problema de não ter condição de sair bem numa entrevista de emprego, por exemplo. Então é isso, gente. Bom dia para todos. Procurem todos os dias ficar melhor do que vocês são hoje. Cada dia melhor, mais inteligente, mais sábio, que esse que é o círculo da vida.